Esse provedor de internet, ele recebeu uma intimação da delegacia da cidade dele para poder apresentar os logs de acesso de um cliente que estava com acesso bem suspeito. Porém, nessa intimação, o delegado só informou ali o IP público desse provedor, que é um IP que está dentro de um masquerade, dentro de um CGNAT, e que está sendo compartilhado com dezenas e centenas de clientes. Informou ali a data e o horário, porém não informou o fuso horário, tá? E o mais importante aqui, além desse IP e esses dados de data e hora, o mais importante era também saber a porta lógica, né? A porta de acesso junto com esse IP, ok? O fuso horário foi fácil de descobrir, a gente entrou em contato, né? Perguntou qual que era o fuso horário. O fuso horário era referente mesmo da cidade, que é dali o TC-4. E aqui nesse caso, para poder rastrear, a gente não vai conseguir achar exatamente o cliente que precisa. A gente vai pegar ali vários clientes que vai estar usando esse IP e nesse intervalo com a data e a hora que está sendo informada, ok? Então, se você recebeu uma intimação dessa forma, aqui nesse vídeo eu vou te ajudar a orientar e também como decifrar essa intimação e a gente conseguir fazer esse rastreio aqui dentro do servidor de log. E aí, provedor de internet, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Adriano Medina e nós aqui da iMersoft trabalhamos com consultoria e suporte para os provedores de internet. Para você que está chegando aqui agora e não conhece ainda o nosso serviço, eu te convido a acessar o nosso site. E se você está procurando uma solução de log para o seu provedor, uma solução que captura os dados de acesso dos clientes para você ficar protegido quando você receber uma intimação, você está no canal certo. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link referente ao Greylog para você saber mais sobre essa solução que a gente implanta dentro do provedor de internet. Para a gente começar a dar início nessa investigação, para a gente começar a rastrear esses logs, a primeira coisa que a gente deve fazer é ajustar aqui as datas e também o fuso horário do Greylog de acordo com o que está pedindo aqui. Nesse caso aqui, nessa intimação não está informando o fuso horário, porém nós entramos em contato com a delegacia e nós pedimos para eles confirmar qual que era o fuso horário, tá? Então aqui eu vou estar informando o fuso horário local da cidade, não exatamente da cidade, né, mas em sim a capital, né, que faz parte dessa cidade, que o fuso horário faz parte dessa cidade. A gente precisa vir aqui em System, no Users. Aqui vai listar todo o usuário disponível que tem acesso a esse sistema. Eu vou editar o usuário referente a esse acesso. E aqui embaixo em Time Zone, aqui está no modo UTC, que vai ser o TC0, né, que é o horário universal. Porém, eu vou estar alterando aqui para -3, tá? Ou então, pode puxar aqui de acordo com a sua localidade. E vou estar aqui informando a capital referente dessa cidade. Vou aqui atualizar. Sempre é bom a gente deslogar do sistema e logar novamente para poder ajustar o time zone. Pronto, automaticamente o sistema já vai converter aqui o fuso horário de acordo com a pesquisa que a gente vai fazer, tá bom? Então isso aqui facilita muito nessas buscas de log. Como eu tinha falado, o primeiro passo é a gente ajustar o painel do log de acordo com as datas que informa aqui, tá? Eu não vou percorrer todas essas datas que está informando. Para essa videoaula eu só vou gravar somente referente desse 8/7 aqui de 2025. Então vamos ajustar aqui, 8/7, vem aqui na data, absolute, dia 8, data inicial, e também a data final, dia 8. O horário, às 8h30. Gente, questão de hora, minuto e segundo, isso aqui é muito importante a gente se atentar a uma coisa, que esse horário que eles informam ali nesse relatório, não é exatamente o horário dessa conexão que passou por dentro do seu servidor de log. É um horário que eles pegam com base lá do servidor, onde estava logado, né? De alguma forma eles conseguiram usar alguma ferramenta de captura para conseguir registrar essas informações. Então pode dar diferença até mesmo na questão de delay, de conexões, de rotas muito longas às vezes, então costuma dar delay de informação. Então assim, o que eu recomendo é nunca fazer essas extrações de log exatamente do horário que eles informam aqui. Aqui nesse caso, e eles nem informaram a questão dos segundos, mas a gente pega muito o ofício que eles informam até o segundo, tá? E fazer rastreamento por segundo, isso aí é muito perigoso de não bater a informação certa. Então sempre quando vem por segundo, a gente sempre coloca 1 minuto a menos da hora inicial e 1 minuto a mais
do horário final, tá? Então aqui, como já não está informando o segundo, a gente vai arredondar o horário, né, para as 8h30. Então a gente faz o quê? O horário inicial 1 minuto a menos, né? E o horário final 1 minuto a mais, tá bom? Costuma dar delay, dar um atraso de informação, mas acredito que dentro de 1 minuto, em que aqui vai ser quase 2 minutos de diferença, né? Então a gente não vai estar saindo tão fora desse rastreamento, tá? Mas fica atento, tá? Que rastrear, se querer levar esse rastreamento ao pé da letra, né? E talvez informar até o segundo, isso é muito perigoso de não bater as informações certinhas devido a questões de rotas longas e talvez algum delay que pode dar no caminho entre a diferença, né, do seu sistema registrar essa informação com a data e hora do seu sistema que está alocado dentro do seu provedor, com a diferença de tempo dessa conexão chegar até lá no servidor final, na onde que estava rodando esse sistema, né, como que esse órgão conseguiu fazer essa captura. Então tudo isso aí pode dar uma certa diferença no tempo, tá bom? Então nunca leva ao pé da letra exatamente o horário que eles informam. Antes de nós rastrear esses logs, a gente montou primeiramente um relatório de defesa informando para esse delegado, né, as possíveis causas e problemas, né, que poderia enfrentar aí na hora de rastrear logs somente com data e hora que não tinha porta, né? Ele falou que já estava ciente também, já estava ciente de esperar mais de um cliente, tá? Então aqui nesse rastreio vai aparecer sim vários clientes, tá? Não só alguns, né? Mas como dezenas e talvez até centenas, tá? Então, partindo desse princípio, a gente já ajustou a hora que a gente precisa. Então, como pode ver, apareceu muita coisa aqui dentro, tá? Muita mesmo, várias informações aqui. Foi mais de 265 páginas de logs dentro desse intervalo, tá? Então a gente tem que dar uma filtrada aqui agora para a gente poder conseguir descobrir os IPs de rede local, e através desse IP de rede local a gente chega até no discador do cliente, tá? E através do discador desse cliente é provável que esse provedor, esse provedor tem um sistema de cadastro, ele tem um sistema de gestão. Então, em cima do discador, do nome do discador do usuário desse cliente, a gente consegue pegar os dados de cadastro desse assinante, tá bom? Aqui deu mais de 265 páginas porque a gente rastreou somente por data, né? Data e hora, né? Bora dar uma filtrada melhor, informando agora o IP, né? O IP público que está rodando dentro desse NAT. E eu vou dar uma censurada na edição desse vídeo quando eu for informar aqui o IP. Vamos esperar carregar, prontinho. Então já pode ver que pelos gráficos aqui, o antes e o depois agora reduziu muita coisa, né? Ó, veio para 6 páginas, olha a diferença quando informa, né? A questão do IP, não só por hora, né? E se tivesse uma porta aqui, né? Se nesse relatório aqui, nessa intimação, vamos supor que eles informam uma porta aqui 50364, um exemplo, né? Porta 50364. Só um exemplo só dessa porta, tá? Não é essa porta aqui, tá? Mas se a gente tivesse informado aqui a porta, olha só, opa, não apareceu ninguém aí. Essa porta tinha ali 50364. Eu tinha visto essa porta aqui. Por que não apareceu? Será que eu vi e digitei errado? Ixi, 503. Tava por aqui essa porta. Vou pegar aqui mais fácil, ó. 511-34. Ah não, desculpa, essa aqui não é a porta. É isso mesmo, 511-34. Vamos simbolizar que essa seria a porta do log, né? A porta que está sendo informada aqui nesse ofício, né? Então, com a porta seria muito mais prático chegar a atender esse cliente. Aqui informou somente o IP de rede local, mas a gente usa um outro macetezinho bem rápido, né? Para poder descobrir quem era o assinante. Na verdade, aqui a gente já sabe quem é o assinante pelo IP de rede local, né? Mas aí a gente usa um outro macete para poder descobrir o nome do discador desse usuário, mas não é o foco forte desse vídeo, tá? Senão vai demorar muito esse vídeo. Deixa eu voltar aqui somente para o IP. Agora, basicamente, é a gente começar a pegar dados aqui dentro e começar a eliminar os dados que a gente já pegou para a gente conseguir pegar todos os clientes dentro desse intervalo, tá? Então, como a gente já informou a data, a hora, né, com o minuto a menos inicial e o minuto a mais no horário final e jogou o IP, então só que dentro desse intervalo informado, a gente tem 6 páginas. Mas aqui dentro de 6 páginas tem muitos dados repetidos, tá?
Então, quando a gente começar mesmo a tirar os clientes que a gente já achou, vai cair bastante. Aqui está aparecendo para a gente somente conexões que está vindo lá do CGNAT. Então aqui a gente só consegue ver informações do IP de rede local e a questão do IP de alguns sites, né, que esse cliente estava usando. Então assim, a gente achou o cliente, mas parcialmente, tá? Então para a gente ter o nome ali do discador, a gente tem que usar um outro macete que eu vou mostrar aqui agora. Caso contrário, se a gente pegar esse IP de rede local, jogar lá dentro do sistema de gestão do cliente e ele filtrar também por data, ele vai descobrir quem é o discador que estava usando esse IP nesse dia. Caso contrário, vamos simbolizar aqui que esse provedor não tem nenhum sistema de gestão que faz esse controle, né? Então a gente tem que achar tudo por aqui. Então a gente vai copiar esse IP de rede local, que é o IP que é entregue lá para casa do assinante, né? Quando ele autentica e ele recebe a internet. Eu vou duplicar essa página aqui, botãozinho direito na guia, duplicar ela para a gente conseguir manter esse mesmo filtro que está aqui, para a gente não perder esse filtro. Deixa eu apagar o IP que está sendo informado aqui dentro de aspa e vamos colocar aquele IP de rede local e dar um Enter, para a gente conseguir agora rastrear tudo referente sobre esse IP. Então aqui a gente está vendo todas as conexões que foi feita em cima desse IP. Me parece que esse IP aqui, só pelo formato dele, 10.255, 255 em diante, eu acho que é um IP de loopback, tá bom? Esse IP aqui não vai ser IP do assinante final. Isso aqui é o IP que está alocado dentro do roteador. Acredito eu, tá? É quase certeza que seja isso mesmo, porque todas as conexões que tem aqui, não tem nenhuma sendo informada com o nome do discador desse cliente, tá? Vamos voltar aqui de novo na outra página e vamos partir aqui para esses IPs 100 ponto em diante, que são IPs de rede local, que é usada muito nas redes do provedor, que é o IP que é entregue lá para o assinante final, tá? Então aqui 100.64, ó. Deixa eu copiar ele aqui. Eu não vou copiar a porta, que não precisa, porque nesse relatório da intimação não tem porta. Então 100.64 ali 0251. Aqui, já começou a achar tudo sobre esse IP dentro desse intervalo, tá? Então tudo que foi acessado, né, que teve conexões com esse IP, está aqui dentro. Então aqui de cara, olha aqui o nome do discador do cliente, tá? Então tem esse cara aqui, Aderlan, e um código na frente. Provavelmente algum código controle interno do provedor que usa esse nome. Então todo esse IP de rede local, que é o IP que é entregue para o cliente, e dentro desse intervalo de hora, está apontado para esse Aderlar, né? Vamos aqui um pouco mais para baixo, ó, tudo é Aderlar. Então pronto, a gente já achou o nosso primeiro cliente que estava logado dentro desse intervalo de data e hora aqui, tá? Então, recapitulando aqui de novo, né? Dia 8/7, né? 8/7 de 2025, né? Às 8h30. Aí, como eu falei que não é bom a gente pesquisar exatamente esse horário, que pode ter atraso, delay de informações, então a gente fez um filtro, né? Em vez de colocar 8h30 aqui no log, a gente colocou a partir inicial 8h29, né? E final também a gente não informou 8h30, a gente informou 1 minuto a mais, né? 8h31, tá? Então, dentro desse intervalo, a gente achou o primeiro assinante. Então, aqui basicamente é copiar o nome dele, e com esse nome, se a gente jogar lá dentro do sistema de gestão desse provedor, onde que ele tem a base de cadastro dele, ele vai conseguir achar todas as informações de nome completo, CPF, endereço, etc, tá bom? Ok, então para esse IP aqui, ó, final, né, 0251 já está pronto já. Então anota esse IP, né, você tem que anotar esse IP para você não precisar de rastrear de novo, tá bom? O que a gente pode fazer também é a gente pegar esse IP e a gente pode jogar aqui dentro para poder dar uma limpada, para não exibir de novo esse IP, tá? Para a gente poder visualizar os demais IPs, exceto esse IP que a gente já pegou. Então, aqui em cima, é provável que na edição desse vídeo vai estar censurado o IP público do provedor, tá? E depois do IP público do provedor, a gente vai dar um espaço e colocar o nome EndNote, tá? E o que você quer não visualizar, né, desse filtro aqui, né? Justamente esse IP que a gente já achou quem é o assinante. Deixa eu dar um enter aqui só para ver se é esse EndNote mesmo. Se não for EndNote, é só Note. Ó, isso mesmo. Você pode ver então aqui, ó, nas pesquisas, aquele IP já sumiu, tá? Então não existe mais. Então aqui no filtro, eu acho que vai estar censurado aí para vocês. Entre aspas, o IP público do CGNAT que estava descrito lá na intimação,
demos um espaço e colocamos endnote, espaço, né? E colocamos o IP que a gente não quer mais ver aqui dentro. Então vai limpar bastante aqui agora, porque agora aqui dentro não tem mais esse cliente, né? Que a gente já conseguiu pegar ele já. Deixa eu só informar o IP aqui, ok? Aquele IP que eu falei que é o IP de um roteador, que vai ser um IP de loopback, 100 aqui, 255, vamos tirar também dessa visualização aqui, a gente não quer ver ele. Então depois aqui, damos um espaço, endnote, entre aspas, e jogar o IP de loopback. Espera carregar, lá pronto, já resumiu mais. Vamos agora partir aqui para esse IP agora, 100.64.223. Esse IP, ele está aqui em cima, né, e também aqui para baixo, é provável que a gente vai encontrar ele aqui, ó. Temos aqui também, né? Então, só para você ver que ele está em vários lugares, né? Aqui para baixo, acho que não vai estar, provavelmente vai estar nas outras páginas. Vamos voltar lá na nossa outra guia do browser, onde que estava o IP do outro cliente que a gente já conseguiu achar o nome. Eu vou apagar e, entre aspas, colocar esse novo IP que a gente precisa. Ó, achamos. Fabiano Parapapá. Eu não vou falar o nome aqui dele, provavelmente eu vou dar uma censurada aqui. Então, se a gente for rolar aqui para baixo, a gente vai ver que dentro desse filtro de intervalo aqui de data e hora, né, a gente tem esse Fabiano usando esse IP. Então a gente pode pegar esse Fabiano e já fazer uma marcação, beleza? Gente, aqui é o seguinte, aqui a gente tem que usar muito a questão da criatividade, como que a gente vai fazer essas articulações de rastreio, tá? Então, para um provedor que tem somente, talvez, um IP público, isso aqui vai funcionar batata. É muito fácil, né? Tem muitos cenários aí de provedores que contratam banda larga, né? Para poder revender. E aí, para ter uma segurança maior, por mais que não é o recomendado comprar banda larga para poder revender, dessa forma que vai dar certo, tá? Mas aí, durante esses rastreios, né, durante a criatividade que vocês vão ter para poder rastrear aqui dentro, que são vários tipos de possibilidades, tá? Isso aqui não é uma receita de bolo exatamente da forma certa que vai ser rastreado. Vocês têm que levantar a seguinte questão e pensar o seguinte: olha, eu tenho mais de um IP público. Eu não tenho somente, né, esse IP que está sendo usado aqui, né? Esse IP público, né? Quando eu dupliquei aqui a tela, né, para a gente poder aproveitar o mesmo filtro aqui de data e hora, a gente está informando esse IP, né, 100.64.223, né? Aqui a gente vai achar exatamente o cliente que pertence a esse IP por alguns motivos, tá? O primeiro motivo é a questão da data e hora que a gente fez um filtro, mas não é só exatamente esse motivo. Gente, eu vou tentar explicar de uma forma bem didática e prática para vocês compreenderem, tá? Eu confesso que nessas partes aqui, quando não tem a porta lógica, é um pouquinho meio complicado de explicar, tá? Então é por isso que eu falei lá, que é bom a gente usar muito a questão da criatividade aí para poder ter uma articulação melhor para poder rastrear essas pessoas, tá? Então vamos partir aqui, ó. Acompanha comigo esse raciocínio, né? Apliquei aqui o filtro da hora, né? Hora inicial e hora final. Bacana. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Então aqui dentro eu estou informando somente o IP público, né? Então todo mundo que apareceu aqui dentro desse relatório, nesse filtro aqui embaixo, é somente clientes, tá? Que está associada a esse IP aqui, ok? Ponto final até aqui, tá bom? Porém, aqui nesse relatório não está informando o nome do discador desse assinante, está informando somente o IP que esse assinante recebe lá na casa dele, tá? Que é o IP de rede local, que é um IP de rede local associado ao IP público, né? Caso até aqui, se você tiver um sistema de gestão bom, topzera aí que salva bastante dados e informações e pegar esse IP 100.64.2.123 e jogar dentro do seu sistema de gestão e você, tipo assim, exemplo, né, fazer uma pergunta para ele: olha, quem é que estava usando esse IP 100.64.123 nesse dia aqui, né? Então o seu sistema de gestão já vai te informar: olha, é o fulano de tal que estava usando esse IP, ok? Então aqui foi batata, a gente já conseguiu achar e a gente pode avançar
pro próximo aqui, ó, 100.64.2.219, né? Pega esse IP, joga lá dentro do seu sistema de gestão. É provável que o seu sistema de gestão tenha algum campo para fazer essa busca. Se você não sabe, procura com o seu suporte, tá bom? Joga lá dentro e basicamente fazendo a pergunta: sistema de gestão, quem estava usando esse IP dentro desse dia, né? O seu sistema de gestão, que possa ser XC, MKOut, né? SGP, que são os mais usados, né? Vai te informar. Até aqui, ponto final na história, e a gente vai conseguir achar. Bacana? Ah, Adriano, eu não tenho sistema de gestão, eu tenho que achar tudo por aqui, né? Quem é o ciclano, quem é o fulano. Bacana, então bora prosseguir mais um pouquinho diante, tá? Como vocês podem ver, aqui no exemplo ICP 100.64.2.123, eu dei aqui um Ctrl F, que não sei se aparece para vocês, né? Então, eu joguei aqui o Ctrl F para poder fazer essa marcação aqui, para poder ficar mais destacada, somente esse IP, né? 223, né? Então, se a gente for navegar em todas as páginas aqui, possa ser que a gente não consegue achar o nome do discador desse cliente, tá? É provável que sim, e a gente vai achar, tá? Com esse Ctrl F aqui, que ele destaca ali, né? A gente tem que navegar aqui em bastante página. Enfim, não é tão fácil dessa forma, mas só dessa forma aqui, né? Se você for seguir em diante, vai achar, tá? Então existe uma forma mais fácil. Bora seguir agora, né? Dá um ponto até aqui e bora seguir agora. Se fazendo a própria pergunta, né? Quem é que estava usando esse IP? Então, para a gente conseguir aproveitar todo esse filtro aqui, para a gente não precisar de refazer ele, a gente vai duplicar essa guia. Botão direito é porque vai estar cortando aí para vocês, mas lá em cima da guia do Greylog, botãozinho direito, e vai aparecer a opção de duplicar, ok? Aí vai abrir para vocês uma nova janela com os mesmos dados. Aqui, e dentro desse filtro a gente vai apagar tudo, dentro de aspa, a gente vai colocar aquele IP de rede local que você não sabe para quem que é, imaginando o seguinte cenário, que você não tem um sistema de gestão. O primeiro aqui, 100.64.2.123, então vamos copiar ele, na guia duplicada para a gente poder aproveitar o mesmo filtro, entre aspas, joguei o IP. Joguei o IP, basicamente, aqui vai estar a pessoa que a gente precisa. Então, dentro do intervalo de horas que a gente fez, a gente tinha jogado o IP público, né, para a gente poder ver ali vários IPs de rede local que estava sendo usado. Nós pegou o primeiro IP que estava sendo usado e jogou aqui dentro, aqui agora, para poder ver quem é o nome do assinante, tá? O nome do discador dele. Então, aqui sempre vai apontar para esse Fabiano, tá bom? Então, esse Fabiano é o que estava usando esse IP, é um dos usuários, né, um dos clientes que estava usando a internet em cima daquele IP público que está apontado aqui dentro desse relatório. Bacana? Então aqui para baixo vai dar só Fabiano. Então a gente já tem o IP e também já tem o nome do discador. Bora avançar de nível, tá? Eu vou tentar agora explicar. Eu vou pegar mais um cliente para esse exemplo aqui, para esse vídeo, tá? E tentar talvez explicar de uma forma um pouco mais diferente, caso você ficou com dúvida da forma anterior que eu expliquei, ok? E também, né, eu vou ensinar também como é que faz o filtro aqui de novo, né? Que eu tinha já ensinado já, mas de novo, fazer outro filtro para poder eliminar os nomes que a gente já capturou. Então, já que a gente tem o nome do assinante, também a gente já sabe qual que é o IP, eu vou pegar aqui o IP dele de novo, 100.64.2.123, eu vou voltar lá na outra guia, onde está informando o IP público, e vou dizer aqui dentro, olha, eu não quero ver aquele IP que eu já tenho já, né? Esse IP, eu já sei quem que é a pessoa, então eu não preciso que ele apareça aqui de novo, tá? Então já vamos limpando já dando uma podada aqui nessas informações para ficar muito mais enxuto. Então para isso a gente dá um espaço depois do IP público aí e coloque esse endnote e informa o IP que você quer limpar aqui desse filtro, tá bom? Então eu vou dar um enter, deixa ele carregar. Então você pode ver que o primeiro IP ali em cima era o 100.64.2.123, né? Já limpou, já apareceu esse outro aqui já. Esse outro aqui que é o 10.255, pelo conhecimento que eu tenho dessa rede, isso aqui é o IP de algum roteador, de algum SGNAT, de algum concentrador da rede, tá? Também eu não quero ver esse relatório aqui dentro. Espaço, endnote,
abri aspas e coloquei o IP. Então a gente vai podar essa informação e eu não quero ver nenhum registro de IP desse IP 10255 e aqui apareceu mais, né? Então você pode ver que esse 255 ele está repetindo em vários lugares, né? Então já a gente vai fazer também essa poda para poder eliminar esse filtro. Mas primeiro a gente precisa saber o nome do discador que está usando esse IP, ok? Então eu vou copiar esse IP, eu vou para minha segunda guia que já está duplicada, né? Para a gente aproveitar ali os dados de data e hora. Eu vou apagar essa informação aqui. Entre aspas, eu vou colocar o IP que eu acabei de copiar lá. Pronto, aqui vai aparecer várias informações e vai aparecer também o nome do discador do cliente, ok? Vou copiar esse discador. Se você querer dar uma revisada, você pode passar o olho aqui até no final, que você vai ver que é somente esse Adelar que está usando esse IP, tá? Justamente nessa data e hora, né? Que foi uma data e hora associada ao IP público que a gente colocou nessa data e hora, tá bom? Ok, já temos então basicamente você vai copiar o nome, vai jogar aí pro seu bloco de notas para você não se perder, ok? Para depois você jogar esse nome lá no seu sistema de gestão para saber sobre esse Fabiano, qual que é o endereço dele, o nome completo, CPF, etc, tá? Ok, sobre esse Adelar, que a gente já pegou essa informação, a gente vai voltar agora lá na primeira guia. Deixa eu fechar. E vamos falar da seguinte forma aqui dentro, olha, esse IP 100.640251, eu já sei quem que é essa pessoa, então eu não preciso que fique aparecendo aqui de novo, tá? Então aqui na barra de pesquisa damos um espaço, EndNote, entre aspas, vamos colocar o IP que você quer que não exibe aqui mais. E dessa forma o nosso filtro sempre vai ficar bem mais resumido. Lá, pronto, já sumiu já. E agora apareceu o próximo IP que a gente vai rastrear. E aí é um círculo, tá? Você sempre vai usar essa mesma lógica, tá? Pegou o IP que apareceu aqui agora. Vamos na nossa segunda guia duplicada. Apagou lá. Joga o IP. E sempre se atenta, gente, com o filtro aqui de data e hora, tá bom? Que isso aqui é muito importante. Então, dentro desse intervalo de data e hora, a gente tem esse IP e o nosso log trouxe aqui várias informações. E justamente aqui a gente vai conseguir ver o nome desse assinante, que é essa Jéssica, tá? Então aqui dentro tem somente essa Jéssica. Tá? Talvez você se pergunte, Adriano, e esse tanto de informações que aparece aí dentro? Esse tanto de informações é tudo sobre a conexão dessa Jéssica, tá? O IP que ela acessou, né, a hora exata de qual site que ela acessou, que ela estava acessando. Lembrando que aqui não vai aparecer mostrar o nome do site, tá bom, gente? Vai aparecer somente o IP. Muitas pessoas acham, né, que o provedor consegue ver exatamente, né, a página que o cliente estava acessando, mas só que não é isso, tá, gente? O máximo que o provedor vai conseguir saber é somente o IP. E dentro do IP ali, o IP da hospedagem, cara, pode ter muitos serviços. Exemplo, o Google, né? É o IP do Google. Mas assim, dentro do Google tem o próprio Google, tem o Gmail, tem o YouTube, né? Tem muitas informações, tá bom? Então aqui você pode ver que todos os logs informando aqui é tudo voltado para Jéssica. Então copiou esse Jéssica, joga aqui para dentro para você não se perder. Para depois você pegar essa Jéssica e jogar lá dentro do seu sistema de gestão para você ver os demais dados dela, ok? Voltando na primeira guia, a gente vai falar aqui dentro, olha, esse P 100.646219, eu já sei quem que é, eu não preciso mais ver aqui dentro, eu quero tirar ele daqui. Então você pode ver que ele aparece aqui e vários, né? Daqui para baixo aparece várias vezes. Então isso faça com que tenha muitas páginas aqui, né? Então talvez você vê aqui 10, 20 páginas e fala, meu Deus, né? Muita gente usando, né? Mas só que não, é porque às vezes repete várias vezes. Então você pode ver que o IP dessa Jéssica, dentro desse intervalo aqui de data e hora, né? Aparece várias vezes, né? Então por isso que dá esse número grande de páginas. Compreendeu? Então vamos dizer aqui para o log dizendo o seguinte, olha, esse IP aqui eu não quero ver mais porque eu já sei de quem que é. Então vamos por aqui, EndNote, entre aspas,
coloquei o IP da Jéssica e damos o Enter para poder limpar esse IP da Jéssica. Já saiu daqui e esse IP estava sendo repetido várias vezes, né? E aqui começou a aparecer outro. Então vai chegar em um certo momento que rapidão essa lista aqui ela vai diminuir bastante. E gente, agora aqui é isso, tá? É só repetir tudo que eu tô fazendo aqui, tá? Então se você tem um cenário parecido aí que você recebeu uma intimação somente com o IP público e data, é dessa forma que precisa ser feito. Sinto muito em falar, não tenho o que fazer. O mais próximo que a gente consegue chegar é dessa forma, tá bom? Para poder conseguir achar a pessoa. Então, em cenário de provedores de internet que talvez não tenha ali o CGNAT, tem banda larga, que compra banda larga para poder revender, ou às vezes até mesmo, né, você tem ali o seu CGNAT e aí você se depara com uma situação dessa aqui que não tem porta lógica, então mesmo se você tem a CGNAT, nem o CGNAT vai te ajudar. Tá, então, por isso que ter um sistema de Greylog, não o Greylog em si, né, mas um sistema eficiente de log, isso ajuda muito. Porque assim, imagina comigo, Adriano, eu tenho aqui um sistema, eu tenho aqui um roteador que faz CGNAT dinâmico, né, não sei o que, e para papá, tem todas as portas mapeadas bonitinho, eu sei que cada porta é para cliente X, porta Y é para tal cliente W, e beleza, né? Aí chega um certo momento que você se depara com isso aqui, né? Não tem porta lógica. E aí, o seu CGNAT lá de milhões de reais não vai te ajudar, tá bom? Então aqui você pode ver que com log é bem flexível, né? A gente consegue filtrar ali por data e hora, chegar o mais próximo possível e para papá, né? É só usar a questão aqui da cabeça, usar a questão da criatividade para poder conseguir rastrear os logs, beleza, gente? Eu vou parar esse vídeo, senão vai ficar muito extenso. Eu queria que fosse um vídeo bem curto, bem rápido, mas não tem como, tá? Quando se trata de log, eu tenho que passar ali os mínimos detalhes, tá bom? E por mais que eu passe os mínimos detalhes, ainda fica confuso. Eu sei disso, tá? Que eu tento explicar da forma bem fácil e prática, e para mim ainda parece que tá sendo de uma forma bem difícil de eu explicar. Esse vídeo é voltado para os provedores de internet que precisa de uma solução de log dentro do seu provedor para que ele fique protegido, tá bom? Então, se você é um provedor de internet, tá sofrendo aí com clientes fazendo acesso ilícito, a polícia tá no seu pé, tá pedindo log e você não sabe o que fazer, você precisa de uma solução eficiente que registra o máximo de informação possível para poder facilitar na hora dessa extração de log. Aqui a gente tem essa solução, tá bom? Os links de acesso do nosso WhatsApp, o link da compra desse serviço, está tudo aqui na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, chama nós lá no WhatsApp, bora conversar por lá. Um forte abraço, tchau, tchau, até mais.